Boa noite a todos os que estão presentes aqui na igreja, como a vocês que estão acompanhando através do Facebook. Que Deus abençoe a vida de todos vocês nesta noite em que o Senhor preparou para que a gente estivesse juntos mais uma vez. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da igreja, a vida de todos nós. Nós vamos orar e em instantes nós vamos começar o nosso estudo hoje no Salmo de número 20. Estudaremos o Salmo de número 20. Antes nós iremos orar e eu quero que desde já você apresente para nós, se porventura você tem algum pedido de oração para fazer, que no final iremos orar todos juntos em prol desses pedidos. Cumprimento agora as pessoas que estão online participando do estudo conosco. Carlito, e também o Rodrigo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um abraço para o Carlito, para a Dona Célia e para toda a sua família. Vamos orar? Pai Santo, nós estamos aqui mais uma vez nesta noite para glorificar o Teu nome, dizer que o Teu nome é santo, dizer que o Senhor é glorioso, dizer que o Senhor é altíssimo, excelso, e que o Teu nome está acima de todos os nomes. Pai, nós oramos nesta noite pedindo a inspiração do Espírito Santo sobre nós, neste instante que iremos estudar a Tua palavra, Senhor. Rogamos para que o Santo Espírito possa nos inspirar e possa falar conosco. Oramos, ó Deus, pedindo pela vida do Tiago, ó Pai, lá no hospital da Unimed, onde ele está internado, que o Senhor possa dar vitória ao Tiago, que ele tenha uma boa recuperação e que, ó Deus, ele possa surpreender os médicos e os familiares, a todos nós, com a alta o quanto antes e o retorno para a sua casa. Senhor, nós pedimos pela nossa cidade, oramos por todos que estão sofrendo nesta noite, oramos por aqueles que estão enlutados, ó Deus, oramos, lembramos do Alexandre e da Fran, que hoje, ó Deus, perderam o seu Natanael, que está descansando, que partiu para a eternidade. Nós rogamos a essa família o descanso, o consolo e a esperança da ressurreição dentre os mortos. Pai querido, nós oramos pelo nosso país, oramos, ó Deus, pelos desempregados dessa nação, oramos por aqueles que estão aflitos, angustiados, amargurados, com toda esta realidade em que nós estamos vivendo, com o desemprego, com o isolamento. Nós pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua paz, pedimos a Tua graça sobre os Teus filhos. Esteja com a Tua igreja nesta noite, que é o Teu povo, que se reúne e que clama o Teu nome e que invoca o Teu nome, Senhor. Nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje à tarde eu fiquei sabendo, nós estávamos orando pelo seu Natanael, que é o papai do Alexandre, esposo da Fran, e hoje ele faleceu. Então depois nós vamos orar de novo por esta família. O seu Natanael não estava bem, estava lutando contra o câncer, e hoje ele faleceu. Vamos pedir
depois, eu quero que vocês continuem orando por essa família enlutada. E não deixem de orar pelo Tiago também. Hoje ele teve uma melhora pela manhã, mas à tarde, quando baixaram o nível de oxigênio, ele voltou a saturar baixo de novo. Os médicos estavam otimistas de que em breve ele teria alta, mas ele ainda não está muito pronto para deixar o hospital e, sobretudo, a máscara de oxigênio. Vamos continuar orando pelo nosso irmão Tiago e também pelos números enormes de novos contagiados. Pedir para que Deus diminua o contágio na nossa cidade, no nosso país, e dê graça a todos nós neste momento. Vamos estudar o Salmo 20 hoje. Abram as suas Bíblias. Eu quero cumprimentar a Josi. Josi Rodrigo está aqui, tá bom? Ele e a Leda. O Pedro. Cumprimentar o meu irmão lá de Passo Fundo, presbítero Percival. É impressionante, Percival. Deus te abençoe. Um abraço para toda a família Portela, aí em Passo Fundo, a querência amada. Cumprimentar o Tiago. O Tiago está assistindo lá do hospital. Está mandando um abraço e agradecendo as orações. Fique bom, Tiago. Recupere esse pulmão logo, meu irmão. Deus te abençoe, tá bom? Um abraço também para a Dione, que está acompanhando o nosso estudo hoje. Que Deus te abençoe, Dione. Também toda a sua família, tá bom? Eu não deixo e não esqueço de orar por você. Um abraço ao nosso irmão Marcos Prado. Que Deus te abençoe, Marcos. Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, a sua empresa, os seus negócios. Um grande abraço, Marcos. Vocês que estão em casa, estão com a Bíblia, e aos que estão também aqui na igreja, eu chamo vocês para que a gente possa ler Salmo de número 20. Lembrando, o Pedro registrou aí, né? Para que você possa, se você tem algum pedido de oração para fazer, no final nós iremos orar e levantar um clamor ao Senhor. Registre esses pedidos aqui, tá bom? Para que a gente possa orar depois. Salmo 20. Que o Senhor lhe responda no dia da tribulação. Algumas traduções dizem angústia. Que o nome do Senhor, o Deus de Jacó, o proteja. Que do seu santuário lhe envie socorro. E que desde Sião o sustenha. Que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais. E aceite os holocaustos que você ofereceu. Que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. Celebraremos com júbilo a sua vitória. E em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido e lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força da sua mão direita. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. O Senhor dá vitória ao rei. Responde-nos quando clamarmos.
Deus. O Senhor dá vitória ao rei. Responde-nos quando clamarmos. Amém. Este salmo eu tenho o costume de ler, queridos. Todos os dias eu procuro fazer isto, de ler 5 salmos por dia, para que eu consiga ler todo o saltério, que são 150 salmos, em um mês. É claro que o Salmo 119, eu procuro lê-lo um dia só, porque ele tem 160... Quanto? 172? 170 e uns quebrados versos. Então ele ocupa praticamente só a leitura do dia. E queridos, eu estou... uns 176 versos compõem o Salmo 119. E eu estou absolutamente impressionado nessa nova versão Almeida atualizada. Quantas vezes aparece a palavra angústia nessa tradução? E eu decidi que durante essas últimas quintas-feiras que nós teremos de estudo bíblico este ano, nós explorarmos um pouco o lado emocional desses homens que escreveram essas canções, essas orações tão lindas. E por causa da angústia deles, nós temos hoje esse tesouro extraordinário que chama-se o livro dos Salmos. E eu me sinto em dívida com a igreja, porque um dia eu ganhei um presente aqui da igreja e me pediram para que, não sei se alguns de vocês se lembram, me deram um presente maravilhoso. A coleção do comentário de Charles Spurgeon, pregador inglês, sobre os Salmos. Chama-se Tesouros de Davi. E me disseram: pastor, nós estamos dando esse presente para o senhor com segundas intenções, porque nós queremos que o senhor um dia estude os 150 salmos com a gente aqui. E eu confesso que é uma tarefa árdua, e eu estou me preparando para isso, queridos. Um dos motivos de ler 5 salmos por dia e acelerar essa leitura, para que eu possa me familiarizar com a linguagem dos salmos, entender a sua mensagem, que será muito trabalhosa para estudar e extrair pregações para nós. Eu preciso lê-lo muito. Não é pouco, é muito mesmo. Mas se Deus nos der graça, em breve faremos isto. Não sei se no domingo ou na quinta-feira. O que vocês pensam? O que é melhor? Domingo ou quinta? Quinta. Mas é um desejo do nosso coração explorar os 150 salmos. Uma longa jornada. Como eu estava dizendo para os irmãos, me chama a atenção quantas vezes aparece a palavra angústia nos salmos. E este salmo, em especial, o Salmo 20, essa semana ele me tocou muito. E eu quero explorar ele um pouco com vocês. Porque ele fala de angústia. A minha tradução, por sinal, fala de tribulação. Mas a palavra hebraica que mais se aproxima corretamente seria angústia. Um sofrimento intenso, que na verdade o hebraico dá a ideia de cerco. Jerusalém provavelmente estava sendo cercada pelos seus inimigos, e este cerco é a palavra correta para tribulação ou ora angústia, a partir deste Salmo de número 20. E me veio, queridos, o desejo de compartilhar isso com vocês, e sobretudo a gente explorar o seguinte: o que nós devemos fazer no dia em que nós nos vemos cercados por tribulações, por aflições,
por grandes lutas e adversidades. O que nós devemos fazer neste momento em que nós nos sentimos angustiados, isto é, apertados, comprimidos, cercados por todo tipo de mal? Uma angústia que não nos deixa respirar direito. Eu não sei se você teve isso esse ano de 2020. Certamente, em algum momento deste ano, você experimentou este dia da tribulação. Se você não experimentou, que Deus te abençoe. Mas alguns aqui de nós, eu tenho certeza, que experimentaram mais do que um dia. Esse aperto profundo no coração, que parece que sufoca a garganta. Se sentiu provavelmente apertado dentro de casa, dentro talvez de um apartamento pequeno. Pelo menos 14 dias. O Pedro disse que pelo menos 14 dias ele se sentiu assim, por causa da Covid. Então este salmo fala com todos nós. Embora ele seja um dos salmos reais, a Bíblia, os estudiosos dos salmos classificam por gênero. E esse é um dos salmos reais. É especialmente sobre o rei. Mas é para nós também, porque a Bíblia diz que nós somos feitos sacerdócio real. Em 1 Pedro, o apóstolo diz que a igreja de Jesus Cristo é composta por sacerdotes e reis. É um sacerdócio real. Então é um salmo para nós também. O que fazer neste dia de angústia? O povo que cantou esse salmo, que orou esse salmo, eles estavam sendo tentados a buscar a sua confiança nos homens e nas suas próprias ferramentas. Olhem comigo o verso de número 7 do Salmo de número 20. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Eles estavam sendo cercados, era um momento que antecedia a guerra. E em quem nós iremos confiar? Nós iremos confiar no nosso arsenal bélico, nas nossas ferramentas, ou confiaremos em Deus? E isso é um grande desafio para nós, porque nós somos tentados constantemente a colocar a nossa confiança nos ídolos correspondentes: família, dinheiro, a estabilidade profissional, médicos, planos de saúde. O dinheiro no banco, os seus contatos, o seu network, que em determinado momento poderão te salvar. Nós constantemente somos tentados a isto. Mas o salmista diz o seguinte: nós não iremos confiar no nosso armamento bélico. Jerusalém está sitiada, está cercada, todo o povo está angustiado, inclusive o rei. E nós temos um exército, nós temos carros de guerra e temos cavalos, mas nós não iremos confiar neles. Faremos o oposto. O que é o oposto? É invocar o nome do Senhor. É buscar a Deus. Eu quero deixar bem claro, não é nada de errado ter as suas ferramentas, ter os seus recursos. A grande questão é se você, na hora do aperto, da profunda angústia, irá invocar
a força de Deus ou irá confiar nas suas ferramentas, no seu arsenal, nos seus recursos, na sua rede de contato, na sua família, nos médicos, nos homens? Lembrei do rei Asa. Rei Asa Rei Asa. está em 2 Crônicas. Quanto, Renato, você lembra? Não lembro não, mas... O Renato está dando um importante lembrete de um evento em um período depois de Davi, que a Bíblia registra a experiência do rei Asa, 2 Crônicas... Não, é Josafá. Eu estou aqui em Reis, em Reis. Deixa eu complementar aqui a Bianca, do Tiago, a minha esposa Eliane e os meus filhos que estão assistindo, a Alicia e o Thomas. Eu amo vocês todos. Pode ser que Crônicas é... 2 Crônicas 14. Cumprimentar o meu amigo Alexandre lá de Londrina. Um abraço, Alexandre. Um beijo no coração do Davi, da Pati, tá bom? Saudades de vocês são especiais. A dona Sueli, lá de Cabeçudas. Dona Sueli, que alegria, viu? Eu fico com meu coração explodindo de alegria todas as vezes que eu vejo que a senhora está online, participando do nosso estudo bíblico, tá bom? Recebe um abraço da nossa igreja, um abraço meu e do seu Hernani, da dona Margarete, que estão aqui, tá bom? Que Deus abençoe a senhora. A Bianca, Dona Suzy, eu lembrei da senhora hoje, Dona Suzy, Deus te abençoe. Aniversário da senhora, né? E hoje de manhã, sem ver o Facebook, eu lembrei da senhora. Falei, como que a Dona Suzy está? Deus te abençoe, Dona Suzy. Tá bom? Deus abençoe a senhora, suas filhas, suas netas, o seu genro, tá bom? Os seus genros, tá? A Marciele, que também está conosco. Deus abençoe, Marci, o Kleber. Queridos, depois a gente dá referência sobre a experiência do rei Asa de Israel. Então é essa questão. Quem que nós vamos confiar na hora da angústia? É 2 Crônicas 16, 11. Olha só, vocês podem acompanhar de casa, o Renato vai ler esse texto para nós. 2 Crônicas 16, 11. Vem aqui, Renato. Eis que os demais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, está tudo escrito no livro de história dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano do seu reinado, Asa contraiu uma doença nos pés. E essa doença era muito grave. Porém, na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Esta é a palavra, porque na angústia dele, na doença dele, ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Vocês viram, queridos, a tristeza desse rei? Há algum problema em recorrer aos médicos? Não. Muito pelo contrário. A questão é a confiança, é depositar a esperança em tudo aquilo que não seja Deus e o seu poder. Ele só trocou, porque é o seguinte, a gente confia no Senhor e recorre aos médicos. Ele recorreu no Senhor e não confiou
Aí. Diz o Renato aqui, ó, que legal. Eu aprendi algo importante hoje. Nós confiamos no Senhor e recorremos aos homens. Ele fez o inverso. Que Deus nos livre disto, queridos. É esta grande questão. E isto é o que provoca a falência das pessoas, sobretudo no campo emocional. Obrigado, Pedro. Por que as pessoas ficam tão desapontadas emocionalmente, umas com as outras, com homens, com igreja, com pastores, com líderes? Porque elas colocam a sua confiança neles. E eles são incapazes de satisfazer, são incapazes de salvar, de promover transformações. O ser humano, nada do que é eterno é capaz de solucionar o problema do teu coração. Nada do que não seja eterno, que não venha de Deus. Então esta é a grande questão, a grande advertência, o exemplo do rei Asa, e esta experiência que Israel teve de estar sitiada, todos passando por um momento de profunda angústia, sendo tentados a olhar ao redor e confiar nos recursos que o ser humano pode produzir e deixar de confiar em Deus. Mas graças a Deus que eles decidiram invocar o nome do Senhor. É um verbo, um sinônimo de oração, de clamor, invocar a Deus. Quando nós somos provados, o que se espera da igreja, do povo de Deus, é que esta igreja invoque o nome do Senhor. Porque eles decidiram orar, eles nos deram uma lista aqui de oração. O que pedir neste dia de angústia? O que nós vamos pedir para Deus? O que nós vamos rogar a Ele nesta noite escura da alma? Como dizia Teresa de Ávila, a noite escura da alma, o dia da angústia, do aperto, do cerco. Eles resolveram pedir pelo menos 5 coisas para Deus, que eu quero explorar isso com vocês. Vamos lá? A primeira delas, olha só, eles pediram para que Deus respondesse ao rei, que era o líder da nação, que liderava o exército, que Deus respondesse ele. Algumas traduções diz que o Senhor te ouça, né? O que diz a sua, Renato? A mesma que Algumas traduções mais antigas dizem que o Senhor te ouça no dia da angústia. A minha diz que o Senhor lhe responda no dia da tribulação. Neste dia difícil, tudo o que você precisa é que Deus escute as suas orações e responda às suas orações. É uma bênção quando somos atendidos por Deus justamente neste dia. Considere uma grande bênção quando Deus responde a sua oração justamente na hora do aperto, do cerco, da profunda angústia que te impede até mesmo de dormir. Então é o primeiro pedido, que o Senhor te ouça. Pressupõe, quando eles oram e pedem isso a Deus em prol do rei, pressupõe que o rei irá orar também.
Porque se está dizendo que o Senhor te ouça no dia da angústia, quer dizer, rei, nós estamos certos que quando chegar o momento da tua aflição profunda, você irá orar. Porque há um adágio no meio dos evangélicos do crente 6 horas. Vocês já ouviram falar dele? Nunca? É o famoso cara que pede oração para todo mundo em prol da vida dele. 6 oram por mim. Oram por mim. Mas ele mesmo não é incapaz de orar por ele mesmo. É o famoso 6 horas. 6 oram por mim. Eu não vou orar. No dia da minha angústia, eu não irei orar. Mas eu confio que vocês irão orar por mim. E aqui deixa eu dizer uma coisa para vocês, que é uma tradição antiga da igreja. Como que os homens de Deus do passado entenderam esta angústia que vem ao coração do cristão. Porque se levantou já, muitos já se levantaram, na verdade, dizendo que um cristão não tem angústia. Que é impossível, num coração onde habita o Espírito Santo, habitar também angústia. E esse ensino está completamente equivocado. Eu peço para que vocês em casa abram a Bíblia de vocês, no Evangelho de João, capítulo 16, e o versículo 33. É isso mesmo. O que diz? Trinta e três. Evangelho de João 16, 33. Acharam? Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, que pode ser traduzido também por angústias. Quer dizer, Jesus Cristo está dizendo o seguinte: enquanto vocês estiverem neste mundo, mesmo sendo os meus discípulos, mesmo desfrutando da minha paz, vocês enfrentarão dias de angústia. Mas olha o estímulo que ele dá para todos nós. Tenham coragem. Não desanimem. Não retrocedam. Coragem. Por quê? Porque eu venci o mundo. Então os cristãos entendem que a angústia, quando vem ao nosso coração, na verdade, é um chamado de Deus para que a gente possa orar. Quando você sente o seu coração apertado, profundamente apertado, pressionado, quando aquilo parece que vai te sufocar, considere como um chamado de Deus para estar mais perto dele, para ter maior comunhão com ele e para desfrutar da presença dele, e isto através da oração. O grande pregador inglês, vocês estão cansados de vê-lo sendo citado aqui por mim, Charles Spurgeon, dizia que a angústia serve de combustível para a oração. Quando oramos, quando estamos angustiados,
Vamos orar. Amém. É assim que a igreja vive há 2000 anos. Amém. Na hora da angústia, joelho no chão. Eu estou absolutamente certo de que nós pouparíamos muitos dos nossos, na verdade, me desculpem, muitos dos nossos sofrimentos seriam poupados se cada angústia, cada preocupação, cada aperto do coração nos levasse a desligar a televisão, desligar o celular e dobrar os nossos joelhos em oração. Amém. Por que nós temos essa confiança de orar na hora da angústia? E por que nós seremos atendidos por Deus? Lá no passado eles estavam pedindo para que o rei fosse atendido. Hoje, nós que estamos aqui e que estamos olhando para trás desse texto, que certamente foi escrito há 2000 anos atrás, 2000 não, 3000 anos atrás. Esse texto com certeza data de 3000 anos atrás. Então nós estamos olhando para trás. Eles estavam pedindo para o futuro. E nós estamos olhando para o passado para encontrar esperança nesses dias difíceis. E por que nós temos esperança? De que Deus irá ouvir as nossas orações. Que na hora da angústia nós seremos atendidos. Por causa de uma coisa, queridos. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Por que nós temos esperança e confiança e a plena certeza de que Deus irá atender as nossas orações no dia da angústia, irá nos ouvir? Por causa disto aqui, ó. Guarde bem isso no coração de vocês. Se vocês esquecerem de tudo que eu já falei até agora, não se esqueça disto aqui que nós vamos ler. Tá bom? Tudo bem? Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo de número 36. Jesus no Getsêmani. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. E, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Os cristãos não podem sentir essa tristeza, essa angústia. Jesus foi o maior cristão que existiu, mas ninguém foi tão cheio do Espírito Santo quanto Jesus. E ele teve um dia que experimentou o seu coração tomado de tristeza e de angústia. Então ele disse, ele não tinha vergonha de falar da sua situação emocional. Isso é algo também que oprime muitos na igreja. A vergonha de simplesmente se abrirem e falarem o seguinte: está doendo, meu coração está machucado, eu estou ferido. Porque elas temem serem julgadas, incompreendidas. Mas Jesus não temia isso. Olha só, Ele que criou todas as coisas, Ele que é o Rei da Glória, teve a humildade para dizer aos seus discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Você já experimentou isto, uma tristeza mortal? Fiquem aqui. Olha a humildade dele. Eu preciso de companhia.
Vigiem comigo. Uma das causas, queridos, eu estou absolutamente certo, desta confusão emocional em que muitos na igreja de Jesus Cristo sofrem, sendo que aqui é um lugar onde nós experimentamos cura, transformação. É esta incapacidade de falar das suas dores, a incapacidade de pedir ajuda e simplesmente dizer o seguinte: eu preciso de ajuda, eu preciso de companhia. E a incapacidade de orar. Vigiar aqui é orar, manter-se alerta. 39. E adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que se passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E, voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação no momento, no dia da angústia, que vocês não sejam tentados. Porque é neste dia que Satanás vai atacar vocês. Na verdade, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Jesus experimentou a angústia e o sofrimento e a tristeza da alma como nenhum outro ser humano experimentou. A tristeza de Jesus foi uma tristeza cósmica. Ele estava aqui, antevendo a sua dor e o seu sofrimento da separação dele do Pai. E experimentando essa separação profunda e a penalidade pelos nossos pecados. Ele ora 3 vezes no seu dia de angústia. E o Pai não atende ele. E ele experimenta o cálice que estava destinado para nós. Ele bebe cada gota deste cálice, sozinho. Para que nós pudéssemos um dia, no dia da nossa angústia, clamarmos a Deus, orarmos a Deus, e Ele estivesse pronto para nos ouvir. Se nós temos hoje a experiência de orar e sermos atendidos por Deus, é porque um dia o filho dele orou e não foi atendido pelo Pai. E por causa disto, nós temos livre acesso ao trono de Deus. Por causa da morte do seu Filho, Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens.
Por isso nós podemos orar, certos de que Deus irá nos ouvir. No dia da nossa angústia. O que eu faço? 9:10. Nós queremos orar. Eu vou parar por aqui. Na semana que vem a gente continua o nosso estudo e vamos ver o restante os 4 pedidos restantes, que é o que nós devemos pedir no dia da nossa angústia. Tá bom? Que Deus te abençoe. Nós vamos separar os pedidos de oração. O Renato ora, depois o Pedro também. Tá bom, Pedro? Você vem primeiro, Pedrinho. Certamente você deve ter apresentado aí os pedidos de oração. Se alguém aqui tem algum pedido para fazer, tá bom? Dos que estão presentes aqui no nosso espaço, os nossos irmãos já apresentaram aqui pela internet. Nós vamos orar. A Leda pede oração pelo trabalho dela. Vamos orar, lembrar de orar por ela, tá bom? Pedro. Se me permite falar alguma, estava falando da oração, né, que Jesus orou, e eu me lembrei que Jesus falou, né, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, né, ele não demonstrou arrogância nenhuma ao pedir oração, ao pedir aos discípulos também para estar com ele, né, então ele disse para os discípulos, para nós, né, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, que a gente possa aprender com ele hoje, dobrar mais os nossos joelhos, né, em prol dos nossos pedidos. Vou orar. Deixa eu ver aqui. Senhor Deus, nós nos colocamos na sua presença nessa noite, te agradecendo, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu, por te agradecendo, Pai, pela sua graça, Senhor Deus, que veio até nós, te agradecendo, Pai, porque podemos trabalhar no dia de hoje, podemos, Senhor, fazer as nossas atividades cotidianas, Senhor Deus, para a sua glória, para a sua honra. Te agradecendo, Pai, porque o Senhor nos conduziu até aqui, nos trouxe, Senhor Deus, até a casa do Senhor, presencialmente ou à distância, Senhor Deus. O importante é que estamos aqui e estamos reconhecendo, Pai, que precisamos de Ti, precisamos do Seu poder, precisamos da Sua misericórdia, precisamos da Sua graça, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia, porque mais um dia a sua misericórdia se renovou para conosco e o Senhor tem olhado para nós. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já fez por nós até aqui. Nós sabemos, Pai, que a sua mão forte é que nos conduz pelos caminhos que trilhamos, Senhor Deus, através da sua palavra que nós temos a vida, através da sua palavra, Senhor Deus, que todas as coisas acontecem conosco, Pai, porque tu tens mesmo toda a autoridade nos céus e na terra, Senhor Deus. Pai, o Fábio estava falando ali de Mateus 26, Senhor Deus, quando Jesus foi preso, depois ali naquele momento, mas nós chegamos no final da epístola, da carta de Mateus, Senhor Deus, e nós vemos Jesus falando aos discípulos: toda a autoridade me foi dada, tanto nos céus como na terra, eu ressuscitei, e é essa a esperança que nós temos, Senhor Deus, que o Senhor ressuscitou da morte, e agora, Senhor Deus,
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo a sua misericórdia, Senhor. Nós te damos graças por isso, Pai, porque o Senhor passou por essa angústia e nos disse também, Senhor Deus, que passaríamos por momentos de aflições, mas o Senhor venceu o mundo, Senhor Deus. Na mesma carta podemos ver, Senhor Deus, versículos antes, o Senhor passando por uma angústia, mas no final da carta, Senhor, o Senhor glorificado, subindo aos céus e dizendo que retornaria, Senhor Deus. Obrigado por essa esperança, ó Pai. Nós te damos glória nessa noite, nós te adoramos por isso, Senhor Deus. Tu és o único Deus santo, o único que tem todo o poder, que merece toda a adoração, Senhor. Graças te damos. Nessa noite, Senhor Deus, elevamos para Ti os nossos pedidos de oração. Sabemos que, além dos que escreveram, existem tantos pedidos de oração, Senhor Deus. Existem tantas pessoas sofrendo nas suas casas, emocionalmente. Senhor Deus, pessoas de quarentena, sofrendo com os conhecidos, os parentes, Senhor Deus, em leitos, na UTI, Senhor. Nós te pedimos, Pai, por essas pessoas, pedimos pelas pessoas que também estão temerosas nesse momento, que estão sem emprego nesse momento, Senhor Deus, não sabem o que vai acontecer no dia de amanhã. Senhor Deus, nós te pedimos para que o Senhor venha mesmo trazer força e venha se apresentar para essas pessoas, Senhor Deus, com a sua graça maravilhosa. Apresenta-te, Senhor, a elas e dê a elas, Senhor Deus, mais fé. Apresenta a sua fé a elas, o seu dom, Senhor Deus, que o Senhor preparou para nós, Senhor Deus, e transforme a vida dessas pessoas, Senhor Deus. Nós te pedimos pela cidade de Balneário Camboriú, pedimos, Pai, para que os casos diminuam, não somente aqui, Senhor Deus, em Balneário, como no estado todo, no país, Senhor Deus, e no mundo. Senhor Deus, Tu tens todo o poder para diminuir esses casos, para fazer com que a vacina dê certo, Senhor Deus, e imunize as pessoas. E Tu podes também, de uma maneira tremenda, Senhor Deus, acabar com esse vírus num piscar de olhos, porque o Senhor tem todo o poder, Pai. E nós confiamos em Ti e Te pedimos, Senhor Deus, diminua o número de casos, diminua o número de pessoas hospitalizadas, Senhor Deus, internadas, Senhor Deus, traga também mais possibilidades de leitos de UTI, Senhor Deus. Sabemos, Senhor Deus, que o Estado está lotado, Senhor Deus, os leitos, nos dê recursos, Senhor Deus, e dê sabedoria aos que governam para conduzir esses recursos para mais leitos de hospital, para atuar na saúde e também na educação do povo, Senhor Deus. Não deixe com que o povo se disperse nesse momento. Passamos por um 2020 tão amedrontados, tão cuidadosos, Senhor Deus, mas estamos dispersos novamente, Senhor Deus, tratando essa doença como qualquer uma. Senhor Deus, nós precisamos de Ti, nós confiamos em Ti, mas nós também Te pedimos para que o Senhor venha com a prudência, Senhor Deus, sobre o povo de Santa Catarina, o povo do Brasil e do mundo, Senhor Deus. Em nome de Jesus, estamos apresentando aqui o pai da Vanessa, Senhor Deus, que está... Não sabemos como que ele está, qual que é a situação que ele está, Senhor Deus, mas pedimos para que o Senhor visite mesmo o pai da Vanessa, Senhor Deus, conduza, Senhor Deus, ele com alegria, Senhor Deus, cure ele, Senhor Deus, transforme a vida desse homem, Senhor Deus, se apresente mesmo para ele com o seu Espírito Santo e traga mais regozijo, paz, Senhor Deus. Pedimos também para a paz do Senhor sobre a vida da Vanessa, que ela possa se manter em paz, Senhor Deus, durante esses dias, e que o Senhor se apresente a ela com a sua paz, Senhor Deus, dando alegria no Senhor, Pai, força para ela, Senhor, vigor. Nós te pedimos também pela Bianca e o Tiago, Senhor Deus, pela família deles. Não sabemos o que está acontecendo, mas Tu sabes, Senhor Deus. Nós te pedimos, Pai, para que o Senhor venha mesmo atuar na família toda dela, converter a família toda dela para o Senhor, chamar a família dela para Ti, ó Pai, Senhor Deus, com o Seu chamado eficaz, Senhor, que eles possam mesmo dobrar os seus joelhos, se arrepender dos pecados deles, Senhor Deus, e viver uma vida centrada completamente em Ti, ó Pai. Que a vida deles seja mesmo, Senhor Deus, focada em Ti, focada em Cristo, buscando o discipulado do Senhor, buscando, Senhor Deus, a Sua justiça e o Seu reino, Senhor Deus, e tendo a identidade deles firme em Ti, na rocha, Senhor.
Nós te pedimos também, pelo pedido do Carlito, para o Clóvis, Senhor Deus, que está internado no leito de UTI, Senhor Deus, com Covid. Senhor Deus, cure a vida daquele homem, volte a respiração, dê a ele o fôlego de vida, Senhor Deus, nessa noite. Nós te pedimos com fé, porque sabemos, Senhor Deus, que Tu podes fazer essas coisas. Pedimos, Senhor Deus, pela vida do Clóvis, tire ele dessa situação, para a sua glória e para a sua honra, Senhor Deus, para que o seu nome seja conhecido, para que as obras do Senhor sejam conhecidas em toda a terra e ele possa testemunhar que foi curado pelo Deus Santo de Israel, pelo Deus conosco, Senhor. Nós te pedimos por nós aqui também, Pai, para que o Senhor nos faça te buscar mais, Senhor Deus, para que a gente possa lembrar, Senhor Deus, das suas obras, das suas misericórdias, Senhor Deus, e que no dia da angústia a gente venha clamar ao Senhor, e o Senhor ouça o nosso clamor, meu Deus, ouve mesmo a nossa oração nessa noite. Existem tantos outros pedidos, Senhor Deus, que temos para fazer, mas Senhor, o pedido principal é que o Senhor esteja conduzindo a nossa vida e que o Seu Espírito Santo viva dentro de nós, ó Pai. Que o Seu Espírito Santo flua dentro de nós e avive a nossa vida, Senhor Deus, fazendo-nos voltar para Ti, Pai. Assim como o Senhor disse em Jeremias para o povo de Israel: volta-te para mim e eu te livrarei dessas coisas que vocês estão passando. Amém. Que a gente possa mesmo se voltar para Ti novamente, Senhor. E o Senhor nos livre mesmo, Pai, para a glória do Seu nome, do nome de Jesus Cristo, é que eu te peço e já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu estou há 2 semanas com um texto no coração. Toda vez que fala de oração, é um texto paralelo. Esse que o pastor acabou de ler agora, é o texto do Getsemane, e Lucas 22, 44. Lucas 22, 44, está escrito que Jesus, estando em agonia, Jesus, estando em tribulação e angústia, orava mais intensamente. Amém. Orava mais intensamente. Orava mais intensamente. Então nós queremos orar mais intensamente. Oh, meu irmão Tiago, orar mais intensamente. Rodrigo, orar mais intensamente. Renato, orar mais intensamente. Hernani, orar mais intensamente. Fábio, orar mais intensamente. Pedro, orar mais intensamente. Oh, Senhor, nós queremos Te dar graças, queremos Te louvar pelo acesso que nós temos, Pai, por Jesus Cristo, pela cruz, pelo sangue, o Senhor Jesus Cristo, nosso advogado, o Senhor Espírito Santo, nosso ajudador, o Consolador. Amém. Obrigado, Pai, o Senhor que cuida, o Senhor que é aquele que realmente é o nosso mantenedor, Pai Celestial. O Senhor que tem alimentado as aves, os pássaros, os peixes e todos os animais na floresta e também nos alimenta os Teus filhos, porque, Senhor, os Teus filhos não falta o pão, Senhor, é a Tua palavra, é a Tua promessa, Senhor. O Senhor é fiel. Nós Te louvamos, Senhor, pela roupa, pelo calçado, pelo pão de cada dia. Jesus, Tu és o pão nosso, Jesus, o pão que alimenta, que satisfaz. É o Senhor que nutre o nosso espírito, ó Senhor Jesus. E nós estamos nos curvados, prostrados diante da majestade do Senhor, agradecidos, Senhor, porque estamos em comunhão com o Senhor, temos o perdão, aleluia. Obrigado, Senhor, por esses irmãos que aqui estão participando desse culto presencial, pelos irmãos que estão online. Obrigado por esse povo, pela fé que o Senhor tem
dado para cada um. Nós te bendizemos, Senhor. Mas, Senhor, nós estamos precisando mesmo, Jesus, de um milagre do Senhor. Oh, visita o Tiago, uma vez mais eu oro pelo Tiago. Senhor, visita ele no hospital, completando a obra de cura, Senhor. Que ele seja lá mesmo também testemunhando a tua palavra, testemunhando de Jesus Cristo, para os médicos, os enfermeiros, os pacientes que estiveram lá. Abençoe, Senhor, a vida da Rebeca, das crianças, em nome de Jesus, Pai. Aumentando a fé, Senhor, a experiência com o Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Eu quero também, Pai, eu quero invocar a bênção do Senhor. Ó Jeová Rafá, Deus que cura. A dona Mira, Senhor, Leite, lá internada já há 10 dias, Senhor. Oh, meu Deus, compadece daquela mulher, meu Pai. O Senhor é Deus que se compadece, Senhor. Toca no corpo físico dela, restaurando, Senhor, fazendo um milagre, meu Deus. Seja, ó Senhor Deus, a estar alojada a doença, seja na perna, seja no coração, seja no osso, seja no sangue, onde estiver, Senhor. Oh Deus, cura ela, Senhor. Que também seja um momento que a família venha se aproximar do Senhor, venha te buscar intensamente, orar mais intensamente. Calanda vem orar intensamente, o Joás orar mais intensamente. Pai, o marido dela orar mais intensamente. Senhor, eu oro pelo patrão do Rodrigo, o seu Altamiro, Senhor. Essa cirurgia, esse câncer vai ser retirado. Pai, que o Senhor use a mão dos médicos, que o Senhor use a mão dos médicos, Senhor, para que esse homem venha ter, Senhor, a graça do Senhor, que ele venha ter uma experiência com o Senhor, não só a cura física, mas nós rogamos pela cura da alma, a salvação do Espírito, e que também a família dele venha estar te buscando, Senhor. Oh, meu Deus, porque o Senhor é o Deus que usa as nossas dores, enfermidades, angústias, tribulações, para nós se aproximarmos do Senhor, para nós buscarmos o Senhor, dependemos do Senhor, para que a humildade, Senhor, seja mesmo vista e a arrogância, a soberba, seja eliminada da nossa vida. Senhor, às vezes a gente é tão arrogante, tão orgulhoso, tão soberbo, Senhor, e às vezes falta o dinheiro no bolso, falta a enfermidade, falta a saúde, melhor dizendo, Senhor, falta a paz. Oh, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Senhor Jesus, como Tu eras humilde, eu quero ser, meus irmãos aqui querem ser. Senhor, abençoa mesmo, que sejamos humildes como o Senhor. O Pedro já falou da sua mansidão. Nós queremos ser mansos como o Senhor. Às vezes, Senhor, no trânsito a gente perde a paciência, com a família nós perdemos a paciência. Senhor, tem misericórdia, meu Deus. Nos abençoe, Senhor, para que os frutos do Espírito do Senhor sejam manifestados na nossa vida. Senhor, eu oro para que, Senhor, a Tua bênção, o Espírito Santo de Deus, continue sobre a irmã Leda. Ela, Senhor, por tantos problemas que tem passado esse ano, mas está aqui, Senhor, te buscando, ouvindo a Tua palavra. Senhor, honra a fé dessa irmã, Senhor. Sim. Honra a perseverança dela, Senhor. Sim, olha para ela, Senhor, que ela venha ter uma experiência com o Senhor, e que ela venha receber o toque do Senhor. Meu Deus, seja em sonhos, seja lá na casa dela lavando a louça, seja ela, Senhor Deus, andando. Eu não sei, Senhor, mas eu quero orar para que o Senhor venha mesmo, meu Deus, transformar, Senhor, todas essas lutas que ela vem passando nesse ano em bênçãos, em alegria. Oh, Pai, em nome de Jesus, visita a irmã Leda, Senhor, para que ela venha testemunhar que ela viu a Tua glória. Isaías viu a Tua glória, Senhor. Oh, meu Deus, Daniel teve experiências tão lindas com o Senhor. Senhor, Tu és o mesmo hoje, o mesmo eternamente, Jesus. Nós rogamos, invocamos as Tuas bênçãos, Senhor Jesus. Eu lembro, Senhor, da família enlutada, uma vez mais. Abençoa, Jesus, para que também o Alexandre, a Fran, nesse momento de dor, eles venham estar mais em harmonia. Senhor, aumente a fé deles, enche-los de esperança viva, que eles venham mesmo pensar mais no céu, buscar mais o Teu reino.
buscar a tua palavra e ser consolado pelo teu Santo Espírito. Firma eles, Jesus, cada vez mais. Senhor, aquela criança, abençoa aquela menina, em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Abençoa meu irmão, Senhor, que está na sua casa. Eu não sei o que ele precisa, se é libertação de um pecado, Senhor, se é santidade. O Senhor é o Deus que tem tudo isso para nós, o que nos liberta, o que nos santifica, o que nos enche de alegria, o que abre uma porta de um trabalho. O Senhor é o Deus presente, o Deus maravilhoso, ó Deus bendito. Que haja paz na cidade, Senhor, que haja paz na cidade. Amém. Que haja paz no nosso estado. Está uma, Senhor, correria, um tumulto diante desta enfermidade e também diante da situação econômica e diante, Senhor Deus, às vezes da crise política e diante, Senhor Deus, dos alimentos tão caros. Que haja paz, meu Deus, que haja paz, que haja prosperidade, que haja salvação. Senhor, que o espírito de suicídio seja freado por Ti, seja eliminado da nossa cidade. Sim. Oh, meu Deus do céu, enche a Tua igreja, aqui local, com a Tua presença do Espírito Santo, meu Deus, abundante. Batiza-nos com o fogo, batiza-nos, Senhor Deus, com o Espírito Amém. Santo. Senhor, que nós vamos ter mesmo dons aqui na igreja, Senhor, dons de cura, dons de língua, de visões, de interpretação de profecia. Nós oramos para que realmente a experiência com o Espírito Santo seja algo surpreendente, sobrenatural na nossa vida, Senhor, com maturidade, Senhor, com zelo. Amém. A Tua palavra diz: procurar com zelo os melhores dons. Oh, meu irmão, procure os dons do Espírito Santo. Oh, minha irmã, procure o Senhor, procure ser cheio do Espírito, viver no Espírito Santo. Oh, Senhor, abra os nossos olhos espirituais. Abra os nossos olhos, Senhor, para contemplarmos a Tua glória. Essas bênçãos eu Te peço, meu Jesus. Eu peço esses milagres para a glória do Teu nome, Senhor. Assim nós oramos. Amém. Clame a mim, disse o Senhor, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Invoca-me no dia da angústia, eu te ouvirei e tu me glorificarás. Amém? Amém? Amém. Invoca-me no dia da sua angústia, diz o Senhor, eu te ouvirei e tu me glorificarás. Amém. Que Deus te abençoe. Até domingo, se o Senhor permitir, nós estaremos aqui. Eu quero convidar você, se você pode vir à igreja, venha estar conosco às 19h30 e também através dessa plataforma online do Facebook. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Que a graça preciosa do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e o consolo do Espírito Santo esteja com você, com toda a sua família, hoje e sempre. Amém.